Olá, meu nome é Raíssa Silva de Oliveira, sou estudante de Medicina da Universidade Católica de Brasília e hoje irei apresentar para vocês sobre a análise retrospectiva de doenças crônicas não transmissíveis em idosos como preditoras de mortalidade e de piores desfechos nos casos de Covid-19 no Brasil e na Itália. Então, a doença coronavírus ou Covid-19 atinge uma mortalidade considerável na população idosa, razão pela qual é importante aprofundar quais são os fatores associados a essa mortalidade, principalmente os idosos que moravam em instituições ou que foram hospitalizados em consequência dessa doença. O objetivo dessa meta-análise foi avaliar os fatores associados à mortalidade de idosos brasileiros e italianos com o diagnóstico do novo coronavírus que residiam nessas instituições ou que foram hospitalizados em consequência dessa doença. Quais foram os métodos utilizados? Foi feita uma revisão sistemática, incluindo as recomendações do The Joanna Briggs Institute, JBI, onde foi utilizada a estratégia PEO, P de população, que foi os idosos acima de 65 anos, E de exposição de interesse, que foi a pandemia de SARS-CoV-2, e a letra O, que é o desfecho, que foi a mortalidade. Usou-se os bancos de dados da PubMed, LACS, Embase e Sinal até a data de 31 de julho de 2020. Inicialmente foi estimada a taxa de letalidade usando o numerador, o número de óbitos, e como denominador o número total da amostra analisada, multiplicado pela constante 100%. A meta-análise agrupada da taxa de letalidade foi realizada utilizando modelos de efeitos randômicos. A heterogeneidade entre os estudos foi avaliada pelo E-Square. No início, foram selecionados 555 artigos, desses foram excluídos 89 porque eram duplicatas, como a gente vê nessa figura número 1, sobrando um N de 466 artigos. Desses artigos, 435 foram excluídos durante a leitura do título e dos resumos, sobrando 31 artigos, e no total, no final, foram incluídos apenas 5 artigos que foram incluídos pelos fatores e critérios de inclusão e exclusão do nosso trabalho. Quais foram os resultados? Não existiu nenhum estudo que mostrou idosos brasileiros enquadrados nesses critérios que a gente utilizou, mas houve 5 estudos italianos incluídos, sendo o número de idosos nas instituições variando de 18 a 1.591 pacientes, e as principais morbidades desses pacientes foram demência, diabetes, doenças renais crônicas e hipertensão. Os resultados da meta-análise mostraram uma taxa de letalidade de 27,7%, com elevada heterogeneidade entre os estudos, com um p-valor inferior a 0,001. Foi realizada uma análise descritiva das variáveis qualitativas, segundo o grupo de sobreviventes e não sobreviventes, bem como o tamanho do efeito, em risco relativo e intervalo de confiança de 95% das variáveis na mortalidade. Nessa tabela 1 é possível ver várias variáveis quantitativas analisadas em relação à mortalidade. E o que foi concluído? Avaliou-se então os fatores associados à mortalidade de idosos italianos com diagnóstico de novo coronavírus que moravam em instituições ou que foram hospitalizados em consequência dessa doença, e descobriu-se que, dentre as doenças crônicas não transmissíveis, as demências, a diabetes, as doenças renais crônicas e a hipertensão são os principais fatores de risco para a mortalidade dos idosos com Covid. Esse estudo foi financiado pela Agência Governamental do Distrito Federal e pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. E eu fui aluna bolsista do CNPq do PIBIC. Muito obrigada.